Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Sem Evidência. É um enorme prazer ter-vos aqui conosco. Antes de passarmos à conversa de hoje, que garanto que vai ser incrível, queria apenas deixar-vos um convite rápido. Se vocês gostam do que vêm por aqui, considerem subscrever o canal e deixar um gosto no vídeo. É um pequeno gesto que nos ajuda muito a crescer e, obviamente, a trazer convidados cada vez mais interessantes, sem vos custar absolutamente nada. Posto isto, vamos ao que interessa hoje. Tenho o privilégio de receber a doutora Lia Carvalhal. Ela é médica, dedicada também a esta que é a medicina que eu defendo, a medicina funcional, e vem partilhar connosco a sua visão sobre alguns assuntos que vão descobrir já de seguida. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao podcast. Obrigada por ter aceito o meu convite. E eu queria começar por lhe perguntar, a pergunta que coloco a todos os meus convidados, que é como é que veio parar a este mundo da medicina funcional integrativa? Sempre exerceu este tipo de medicina ou se houve alguma história pessoal ou profissional que a tenha feito vir até aqui? Olá, Patrícia, e a toda a gente que nos está a ouvir. Para mim é um gosto estar aqui, a falar sobre estes temas que me apaixonam tanto e pronto, e que eu faço, tenho o gosto de fazer como profissão. A minha trajetória é assim um bocadinho atípica, não só porque realmente eu enveredei assim por uma área um bocadinho diferente, não é? A área da medicina integrativa, mas ela já começou atípica, porque eu sou enfermeira também, tirei enfermagem em primeiro lugar e acho que isso me deu assim uma visão um bocadinho diferente da pessoa, logo à partida, ou seja, eu comecei o curso muito novinha, com 17 anos. E eu acho que a partir daí comecei a ter uma visão de saúde um bocadinho mais abrangente. Nós falamos muito do modelo biopsicossocial lá no curso de enfermagem na Universidade do Minho, e acho que isso me permitiu também olhar para a pessoa de outra forma e não só para a doença, não é? Como acho que é um bocadinho mais fácil isso acontecer no curso de medicina, porque fala-se muito de patologia, aprendemos muito sobre fisiologia, mas ligada à patologia, sempre muito focado na doença. E eu acho que a partir daí, desde cedo, eu comecei a olhar, a ter uma visão um bocadinho mais global da pessoa. Pronto, então começa já aí assim um percurso um bocadinho diferente. Eu, quando acabei a enfermagem, até estava assim um bocadinho indecisa: será que faço medicina? Será que vou especializar-me ali na saúde obstétrica, pediátrica? Também era uma área que eu gostava muito. Mas optei ir mesmo para a medicina, que ainda era muito jovem, tinha 21 anos, tinha essa possibilidade e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque realmente adorei o curso, adoro ser médica. Sim, de Mas facto, é uma aconteceram algumas mudança. coisas. Eu não sabia que tinha É, passado pela enfermagem antes, mas sim. estar no ramo é perfeitamente. E agora olhando para trás, nós percebemos que realmente as coisas, nada acontece por acaso, realmente. É uma coisa impressionante, porque isso também permitiu pensar de uma forma um bocadinho fora da caixa. E eu acho que está muito Claro. associado também a este percurso, não é? Porque também é um bocadinho atípico logo desde o início. Pronto, e então, durante o curso aconteceram assim algumas coisas a nível pessoal e familiar que realmente me deixaram assim a pensar. Pronto, a primeira foi a minha mãe, que teve um problema de saúde, fez uma esterectomia total, ou seja, teve que retirar os ovários, o útero, e entrou numa menopausa com 48 anos, assim, abrupta. Pronto, e isto foi, sinceramente, acho que foi das coisas mais difíceis a nível familiar, não é? Falando como filha, que nós vivemos, porque ela sofreu todos os sintomas típicos de menopausa, muita ansiedade, ali, um humor depressivo. Ela parece que era outra mulher, uma mulher cheia de energia, de repente passou a ser uma mulher com ansiedade, com ataques de pânico, com muito for aqui psicológico afetado, mas não só, muitos afrontamentos. Pronto, ela teve ali uma série de complicações pós-cirúrgicas que, pronto, se já é muito problemática uma mulher que, fisiologicamente entrar em menopausa, uma menopausa abrupta Pois, ainda é pior, não forçada, é? Porque, pois, exatamente, porque ela nem sequer estava ainda nesse processo. Ela era jovem, 47, 48 anos, penso eu, ou seja, ainda estava ali estava no com auge. atividade hormonal, não é? Portanto, foi ali uma coisa muito. Pronto, para nós, como família, foi muito difícil, para ela principalmente. E nunca lhe foi proposto modulação hormonal. Foi assim uma coisa que agora olhando para trás, até recordamos com alguma mágoa, porque sabemos que existe ali ferramentas e nunca e não aconteceu. Não, pronto, ela andou ali uns meses a sofrer, ou uns anos, nem sei bem,
Até que apareceu uma médica, ou melhor, foi-nos aconselhada uma médica, que é a doutora Mara Fragomeni, não sei se conhece, Patrícia, que Não, mas também é, vou fixar esse nome sim, para depois conhecer. ela já está nesta área assim há algum tempo, também ela é cirurgiã, também não tem nada a ver, ou seja, o percurso também não foi assim muito linear, mas ela quando veio para Portugal, penso que foi das primeiras assim a Pioneiras. fazer modulação hormonal, exatamente. E a minha mãe começou com ela. E a verdade é que logo ali nos primeiros meses começamos a ver uma diferença enorme, enorme, a nível da modulação hormonal, que eu na altura nem percebia muito bem que a verdade às vezes é que estavam a ser aplicadas, não é? Porque eu estava no curso de medicina, aquilo tudo muito, Claro, muito convencional, pronto, eu aprendia aquilo e a minha mãe fazia uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e fazia hormonas bioidênticas, fazia reposição de déficits que tinha, pronto, a melhorar certos aspectos da vida dela, e a verdade é que em meses a minha mãe parecia outra. Pronto. E eu comecei a questionar, assim, que área é esta que eu nunca tinha ouvido falar, que nós não aprendemos no curso de medicina, o que é que se está aqui a passar? Comecei ali a questionar. Tanto é que comecei a questionar que eu nessa altura deixei o meu método hormonal. Eu fazia o anel vaginal e deixei. E quando eu deixo o meu método hormonal, a minha contracepção hormonal, começo a ter uma crise de acne horrível. Pronto, a partir daí percebo que existia ali alguma coisa comigo que também não estava a funcionar muito bem. Percebi que tinha síndrome do ovário poliquístico. Pronto, que na altura fiz tratamento de acne, etc. Mas como a doutora Mara já acompanhava a minha mãe, eu também comecei a ser acompanhada por ela. E a verdade é que, tirando esse surto de acne que tive após a remoção do anel e nunca mais tive qualquer método hormonal na minha vida, isto foi ali nos meus 20, 24, por aí, nunca mais fiz contracepção hormonal, porque percebi que existia ali alguma desregulação. Eu sempre fiz métodos hormonais desde muito cedo e não sabia que tinha isto, não é? Quando eu retiro essa contracepção, aparece-me esses sintomas. Pronto, e nessa altura eu segui, não foi logo no início, porque lá está, eu estava no curso de medicina, então havia coisas que a doutora Mara me recomendava que eu não fazia, sou sincera, porque era aquela visão muito quase do género, a alimentação não há de ter assim um papel tão importante, então claro, ali nos primeiros tempos não segui tudo, mas a verdade é que posso dizer que ali, a partir de uma certa altura, quando eu comecei a mudar mesmo o meu mindset, eu nunca mais tive sintomas de síndrome do ovário poliquístico, nunca mais. Tenho análises que nem dizem nada disso, as minhas ecografias não dizem nada disso, tanto é que eu agora estou grávida do meu segundo filho, não é? Não tenho assim nada. claro, Felizmente, a SOP não se trata, é uma coisa que se vai modulando, vai se moldando com o estilo de vida, com estratégias também, obviamente, de suplementação, etc. Mas eu nunca mais tive nenhum sintoma assim, pronto, muito maior. relevante. Ou seja, Claro. eu vi estas mudanças na minha mãe, em mim, e apaixonei-me. E depois, quando chegou a altura de escolher a especialidade, que até tinha uma nota razoável para. Até escolhi uma especialidade médica aqui no Hospital de Braga, ao lado de casa, mas não frequentei. Pronto, nem sequer cheguei a entrar. Optei mesmo por seguir aqui o meu coração e pronto, e ainda bem que eu fiz, porque estou Claro, muito, muito sim. feliz com essa Sim, decisão. lá está. Essa questão do síndrome de ovários policísticos, lá está. Muitas vezes as pessoas tratam a doença e não vão lá estar às causas e aos sintomas, e também lá É, está. A sua mãe acaba por estar ali numa altura em que se falava muito pouco disto, por causa daqueles estudos enviesados. Também sim. houve aí uma série de difamação à Uhum. reposição hormonal, que felizmente parece que estão a começar a ver mais luzes à evidência científica, que estão a fazer com que todos os profissionais de saúde abracem isso, se forem curiosos agora para começar, porque aqueles que são mais de pensamento tradicional, se calhar vão achar que isto são tudo modernices e os pacientes Exatamente. vão continuar a sofrer. É normal ouvirmos, aliás, não é normal, é comum ouvirmos, mas que muitas vezes os médicos não dão devidamente portanto, a importância que deviam dar. Fadigas, névoas mentais, dificuldades em emagrecer, sintomas persistentes, mas muitas vezes os sintomas, portanto, as pessoas têm os sintomas, mas fazem os exames que os médicos prescrevem, a maioria dos médicos tradicionais, e os exames laboratoriais vêm todos normais. E isto é, Uhum. eu ouço isto até muitas vezes. Há tempo estava numa conversa daquelas conversas de sociais, em que um primo meu me dizia que abriu os exames e que estava tudo bem.
mas ele, pronto, tinha ali algum excesso de peso, algumas questões e alguns sintomas, e portanto, para ele estar tudo bem é estar dentro daqueles valores de referência que Uhum. vêm lá na coluna da direita, a maioria na coluna da direita, portanto, aquilo está tudo dentro da referência, está tudo bem, e vida que segue. Eu nem sei se ele chegou a levar as análises à médica para ela ver, não é? Não sei se a médica também faria uma análise diferente. Mas aqui a questão é como é que nós distinguimos a ausência de doença da presença de uma saúde otimizada e porque é que não devemos confiar assim tanto nas referências que nos aparecem nos nossos exames e que nós todos temos tendência a olhar e procurar estar ali a algures, pelo Uhum. menos dentro daqueles Sim, valores. sim. Pronto, olha, essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que tem muito pano para mangas, porque até nós podemos falar aqui do que é saúde e ausência de doença, não é? Porque muitas vezes nós associamos, essas análises estão bem, então está tudo bem, é quase, ai, está tudo bem, não nada vai acontecer comigo, estou ótimo, mas está cansado, tem cravings, não consegue emagrecer, tem névoa mental, tem uma série de sintomas que não são justificados ali pelas análises. Então, o que é que nós consideramos a ausência de doença ou saúde, não é? São coisas completamente diferentes, a ausência de doença de saúde. E eu até brinco um bocadinho, quer dizer, então as pessoas que têm tantos sintomas, que as análises está tudo ok, não tenho nenhuma doença, sou saudável, não tenho problema nenhum, mas depois vamos fazer o questionário de saúde, check, 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 é só checks, não é? A nível de sintomas. Esta pessoa, será que está saudável? Não podemos dizer que está saudável, não é? Ao passo de que até temos pessoas que possam ter, por exemplo, uma doença autoimune, vamos pegar aqui na diabetes tipo 1 como exemplo, mas que têm um estilo de vida ótimo, que têm energia, que têm que a componente mental também está equilibrada, que tem o intestino a funcionar bem, dorme bem, tem ali. Nós fazemos o questionário e realmente a pessoa tem ali os parâmetros todos direitinhos. Qual destas pessoas é mais saudável? Por uma pessoa ter uma doença crónica, será que é menos Exatamente. saudável do que uma pessoa que não tem nenhuma patologia diagnosticada, mas que tem esta lista interminável de sintomas? Será Uhum. que não é? E eu acho que isto também até é uma questão filosófica para nós pensarmos aqui o que é saúde, o que é ausência de doença, acho que são coisas completamente diferentes. E essa questão de focarmos muito a nossa saúde nos exames laboratoriais também é algo que nós temos que começar a desmistificar um bocadinho, porque nós não somos exames laboratoriais, nós somos pessoas. Lá está, aquele modelo que eu falei há pouquinho, modelo biopsicossocial, ou seja, nós estamos enquadrados num contexto, então nós não podemos focar a nossa saúde em meia dúzia de parâmetros. E depois acho interessante porque a maioria dos parâmetros que se pede são aqueles típicos que toda a gente pede, colesterol, glicemia, coisas básicas, muito básicas que realmente na maioria da população, principalmente jovem, vai estar tudo bem, vai estar tudo normal. Ainda não há ali nenhum sinal que nos indique que alguma coisa está para acontecer. Mas o que é que a medicina preventiva pede? É tentar-nos antever situações que possam comprometer no futuro aquela saúde, ou que até já possam estar a comprometer e a dar alguns sinais e sintomas. Por exemplo, isto acho que é uma coisa fácil de entender. A maioria das pessoas, dos médicos, etc., pede a glicose em jejum, mas ninguém pede a insulina em jejum. E Não, não, não. a insulina em jejum aumenta muito mais cedo do que a glicose ou a glicada, ou seja, antes de haver um impacto no açúcar no sangue, existe já uma resposta compensatória do nosso organismo a uma coisa que não está ali a funcionar bem. E nós temos isso em nossa posse, nós podemos pedir a insulina em jejum, que eu acho que não, raramente vi pedida a insulina em jejum, pronto, Eu acho que a por maioria dos médicos acha que não serve para nada. Eu acompanho a minha avó às consultas de diabetes há anos, anos e anos, e nunca lhe pediram a insulina. insulina. Nunca, nunca, Pois. nunca, nunca, nunca. Aos anos que isto acontece. Eu duvido que alguma vez ela tenha medido os valores da insulina, mas é o que é. E lá está, isto é uma coisa que nós até podemos fazer preventivamente, porque eu apanho muitas vezes jovens de 20 e tal anos com a insulina a bombar. Explodir já. Então, se existe insulina em jejum a bombar, quem é que me diz que daqui a uns anos esta jovem não poderá vir a ter ou a desenvolver uma diabetes tipo 2 ou outros problemas, outras patologias metabólicas, não é? Então, é importante nós percebermos se isto está a acontecer e até com base em alguns sinais e sintomas, por exemplo, dificuldade em perder peso. Eu vou sempre ver como é que está a insulina.
quase certeza que ela não está assim tão bem, senão as pessoas não tinham assim tanta dificuldade em perder peso. A glicose pode estar perfeita, mas se existe uma resistência à insulina, vai ser muito difícil a pessoa perder peso, por exemplo. Ou existe cansaço, ou existe alguma alteração ao longo do dia que nós conseguimos justificar ali pelas análises. Temos é que pedir as análises certas também, não é? Porque Pois. aquelas análises standard também nos podem confundir um bocadinho, podem nos dar uma sensação falsa de alívio e estar ali alguma coisa que não está assim tão bem. E depois, em relação aos limites de referência, também é uma coisa interessante, porque aquilo acaba por ser a média da população geral. Será que é o que toda a gente quer? É estar na média da população geral ou queremos estar no que é melhor para nós? Para a nossa idade, para o nosso género, não é? Para tudo. Ah, e até há parâmetros que nós avaliamos, se formos ver, são tão largos. Por exemplo, a B12 vai desde 250 a 800 ou 850. Então significa que uma pessoa que tem 250 está na mesma. Estamos a falar que está na mesma linha de uma pessoa que está nos 800 de B12? Claro que não, é completamente diferente. Até que os sintomas, muitas vezes de cansaço, etc., são justificados por déficit de B12 e 250, principalmente numa mulher a trabalhar, a produzir, jovem, etc. Sentem cansaço, mas um cansaço assim a sério, não é? Não é de desvalorizar. E muitas vezes diz, está tudo bem, está dentro dos intervalos. Não é bem assim. Exatamente. Não é bem assim, não é? Pronto, e em idosos a mesma coisa, a B12 normalmente está baixinha, até por alterações ali já gástricas, etc., da absorção, e nós temos que, não podemos olhar ali para aquela franja que é gigante, que é a média da população geral, temos que perceber o que é ótimo para aquela pessoa. Nós acabamos por, mesmo agora falámos nos idosos e eu vejo que a minha avó não lhe pedem nada dessas coisas e eu vejo que ela tem déficits cognitivos, enfim, uma carrada Uhum, de sintomas, mas depois entramos aqui numa espécie de nicho de clientes que também são muito difíceis porque eles já trazem muitas resistências interiores, quer seja a tomar nova medicação, quer seja a trocar a uhum, medicação, quer depois aos problemas que trazem, esses problemas que estava a falar, problemas sim, gástricos, digestivos, enfim. Mas a verdade é que os médicos têm nas mãos o poder de pedir além dos exames óbvios e que muitas vezes para aquele grupo de pacientes se calhar nem diz muito e seria interessante pedir outros. uhum, A uhum. questão é que estamos a trabalhar todos se calhar numa base de uma chapa 5, não é? E depois não É. se consegue otimizar nada. E depois Mas nessas pronto, idades acho que já se foca-se, principalmente nessas idades, mas eu acho que em todas, foca-se muito na doença, não é? Tem aquela patologia, vamos tratar aquela doença. Mas sim. muitas vezes valoriza-se outras coisas, como esses déficits que são tão importantes e faz diferença nas pessoas, na vida, na qualidade de vida das pessoas, não é? Mas pronto. Há bocadinho estávamos a falar da sua mãe e pronto, das questões que ela teve. Não há uma tendência natural, e a doutora que trabalha com saúde hormonal feminina, agora também já percebi um bocadinho porquê, não há uma tendência a normalizar este sofrimento e estes sintomas como algo próprio da idade. Aliás, vê-se muitas vezes as mulheres quando estão a ficar mais velhas a dizer isso é da menopausa, isso é do PDI, e ouvem-se estes comentários entre as pessoas, aceita que dói menos e mais não sei o quê, ouve-se este tipo de comentários Uhum, normalizando como algo realmente que é próprio da idade e que as pessoas têm que aceitar. Olhando para a ciência da maneira como está a acontecer atualmente, até que ponto este conformismo acaba por ser uma falha do sistema, não é? Ou nós podemos começar a fazer as coisas de maneira diferente, quer da parte da vossa parte, médicos, cientistas que estão aqui a ditar as regras, e reescrever aqui estes sintomas, este normal do envelhecimento, através desta modulação. Como é que isto se aplica na sua prática clínica? Porque eu imagino que existam também aqui alguns desafios, não é? olha, eu acho que isso tem muito a ver com aspectos culturais também, não é? Essa normalização quer dizer, se a natureza desenhou assim, é porque tem de ser, é porque O temos que sofrimento, lidar, não é? normalizar o sofrimento e Exatamente, tudo. pronto. Principalmente na mulher isto acontece muito, porque passamos por coisas ao longo da vida que parece que tem Claro. que se normalizar aqui, pronto, estas questões. Mas hoje em dia, como disseste, Patrícia, eu acho que faz todo o sentido. Hoje em dia com o que já se sabe, e não estamos aqui a falar só de sinais e sintomas, e é das primeiras coisas que eu digo às minhas mulheres nas consultas. Isto não estamos a tratar só sinais e sintomas.
Nós já sabemos hoje em dia que a modulação hormonal, que não deixar uma mulher entrar ali no declínio hormonal, pronto, não só pelos sinais e sintomas, mas principalmente porque nós sabemos que o declínio hormonal acarreta riscos para a saúde da mulher. Então, hoje em dia, eu acho que até já é má prática, já é crime mesmo deixar uma Sim. mulher assim sem. Uma coisa é ter, atenção, uma coisa é ter ali fatores e critérios que não possa fazer a modulação hormonal, mas não havendo nada, não existe nenhuma justificação para não apresentar essa possibilidade à mulher. Claro que ela depois pode dizer que não quer, mas nós temos que dar as ferramentas e mostrar os benefícios, porque vai melhorar não só a nível de sinais e sintomas, que é, acho que todas as mulheres procuram muito, não é, nas consultas, mas principalmente a questão da saúde. E eu digo muitas vezes isto na consulta, é das primeiras coisas que eu digo, porque nós, quando entramos em declínio hormonal, nós temos mais risco de doença cognitiva, de Alzheimer, mais perda de densidade mineral óssea, ou seja, mais risco de termos uma osteopenia, osteoporose, temos aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, se nós sabemos isto tudo hoje, não é que o declínio hormonal está relacionado principalmente com estas três coisas que são tão perigosas para a saúde e predispõem a mulher para tantas patologias que até podem ser algo evitáveis. Então, porque é que nós vamos deixar a mulher assim, não é? Porque é que não apresentamos aqui as possibilidades que ela tem de conseguir fazer aqui uma modulação hormonal? Acho que isto é, hoje em dia já não é principalmente a parte médica, isto estou a falar como médica, como profissional de saúde, acho que já é obrigatório qualquer profissional apresentar pelo menos apresentar esta possibilidade à mulher. Há mulheres que me dizem, olha, mas eu não quero, está tudo bem. Apresento Claro. os benefícios, não é? Claro que também existem riscos envolvidos, dependendo da mulher. Há mulheres que realmente não têm critérios para o fazer, mas a partir do momento em que têm critérios para o fazer, nós temos que apresentar esta solução à pessoa. Acho que é boa prática hoje em dia fazer isto. Pronto, e esta coisa de aguentar os sintomas, acho que isto também já começa a mudar um bocadinho, principalmente as mulheres já estão muito mais despertas para isto. Pelo menos é o que me. eh, é- nem é tanto com vista à saúde, mas eu acho que isto vai mudar. Eu acho que é mais na questão dos sintomas. As mulheres começam a apresentar sintomas, não os querem ter, sabem que existe soluções para eles e vêm ter comigo. Pronto, eu acho que o mindset, principalmente das mulheres, está a mudar muito. Pronto, acho que isso é uma coisa Eu positiva, acho não que é? aí as redes sociais também têm o seu papel, porque há muitas mesmo personalidades pronto, pessoas importantes. Estou-me agora a lembrar de um vídeo da Cláudia Raia em que ela fazia ali um meme com reposição hormonal e sem reposição hormonal, que ela também já faz aí uma série de invenções. E isto acaba também por mostrar às mulheres que é possível haver ali um controlo destes sintomas que Uhum. nos atacam quando nós começamos a ficar mais velhas e quando começa o declínio hormonal a acontecer. Agora lá está, que as pessoas também têm que querer, não é? Eu acredito que se calhar daqui a uns anos aquilo que estava a falar há pouco de ser crime, se calhar daqui a uns anos temos o profissional a apresentar a modulação hormonal e a pessoa a ter que assinar É um consentimento. um consentimento em como não quer fazer, não é? Porque se calhar daí podem advir outras. E eu acho que a ciência caminha para aí, cada vez mais percebemos que as hormonas participam noutros processos, como Uhum. estava a referir, que se calhar vai ser mesmo por aí, mas pronto, temos que esperar e as coisas não evoluem da maneira como nós queremos, evoluem com as suas Claro. burocracias e, portanto, Também é importante percebermos que nós, para fazer modulação hormonal, também temos que ter aqui um terreno biológico, bem cultivado, ou seja, nós não vamos basicamente plantar uma flor num campo cheio de lixo, não é? Nós temos que ter um estilo de vida saudável. Claro que nós temos que apresentar estas questões à mulher, mas também é importante, lá está, mais uma vez, olhar para a pessoa num contexto. Nós não podemos, não podemos, mas não vamos dizer isto é a melhor coisa para si, sendo uma mulher obesa, sedentária, fumadora, não é a realidade. Nós precisamos também de ter aqui uma pessoa que quer ser saudável, que está disposta a fazer mudanças de hábitos, que já tem de base um bom estilo de vida, que pratica exercício físico, que quer ganhar ali massa muscular para preservar a sua saúde e para ser funcional a longo prazo. Portanto, também não é para toda a gente, mas para as pessoas que se enquadram neste perfil e que hoje em dia, honestamente, do que eu vejo, é o que está a acontecer. As mulheres têm cada vez mais preocupação com a sua saúde e estão dispostas a mudar hábitos. Acho que é uma mais-valia e acho que temos mesmo que apresentar estas ferramentas.
E eu aproveito desde já para dizer isto, Patrícia, porque muitas mulheres chegam à altura da menopausa e é aí que mudam. Mas eu acho que nós temos que começar a mudar um bocadinho o nosso mindset. Não é aí que nós temos que mudar. Nós temos Sim. que cuidar da nossa saúde muito mais cedo, principalmente as mulheres, não é? Sim, até porque isso se calhar vai otimizar um bocadinho as nossas reservas hormonais, a maneira como os outros processos, Exatamente, sem ser os processos que dependem diretamente das hormonas, estão a acontecer, porque depois isto é tudo um ciclo, umas coisas influenciam as outras, e se não houver, porque há muita gente que lá está, que era a tal pílula mágica, que era a reposição hormonal para resolver o estrago que lá está. exatamente, O que eu tenho percebido por também algumas pessoas, alguns profissionais de saúde que compartilham nas suas redes sociais, muitas vezes estudos de caso e etc., de que uhum, têm pacientes para as quais nem sequer recomendam a tal uhum, reposição hormonal, sem exatamente. antes fazer essa limpeza de terreno biológico para depois lá estar, ir buscando a frase que disse, plantarem a flor num terreno em condições. Mas para as pessoas Exatamente. perceberem isto, às vezes é difícil. É muito difícil, é. Porque às vezes as pessoas acham que nós estamos a negar tratamentos que lhes que têm direito, não é? Claro. Claro que têm direito, mas elas também têm que fazer a parte delas. As pessoas também têm que fazer a parte delas, não é? Pois, E porque o isto resto é também faz parte do fundamental. tratamento, não é? As pessoas só escolhem é o que querem. Completamente. Porque mesmo nós fazendo modulação hormonal, por exemplo, dando uma terapia de reposição hormonal da menopausa numa mulher que tem esses problemas todos que falamos agora, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, obesa, fumadora, vamos pegar aqui neste combo. Claro que mesmo a metabolização hormonal não vai ser feita da mesma maneira. Se calhar até os sintomas dela não vão melhorar assim tanto e aumentamos riscos para a saúde dela, não é? Pois. Porque é inevitável. Porque a metabolização ali, principalmente do estrogênio, não vai ser igual a uma mulher saudável que pratica exercício físico, que tem ali os parâmetros inflamatórios todos controladinhos. Isto tem que ser olhado assim como um todo, não basta chegar ali e dar a modulação hormonal, não. Nós fazemos aqui todo um painel, uma exploração a nível de saúde, como é que está tudo, para ver se existem condições para isso. Não vou dizer àquela mulher que nunca vai fazer, mas ela tem que fazer a parte dela, para Claro. aí sim partirmos para isso. É, mas isto é complicado porque a maioria das pessoas querem uma pílula mágica em tudo. Comem mal e eu vejo isto e começo já aqui a introduzir a minha próxima pergunta, que é exatamente nesse sentido. Muita gente come mal, dorme mal, não faz exercício físico, está acima de peso. Se já tendo todas estas variáveis controladas, às vezes é tão difícil pôr os nutrientes a ser absorvidos da maneira correta, por causa, enfim, mesmo a pessoa estando aparentemente saudável, pode ter ali individualidades que necessitem de uma maior atenção. E muita gente não está muito preocupada com isso. Muitas vezes chegam à prateleira do supermercado e eu há dias estava lá um casal de pessoas já com alguma idade e ela dizia: comprei este, oh, esse não faz nada, já o comprei, esse não faz nada. E eu estava ali a assistir àquilo. Porque de facto se vêem as prateleiras carregadas de. Há uma série de suplementos, mas eu queria aqui focar na questão dos multivitamínicos. Porque as pessoas compram aqueles suplementos da AZ, que muitas vezes aparecem até na televisão, com essa Uhum. propaganda do Sim. AZ, e acham que estão ali a investir num superalimento, e na verdade aquilo acaba por muitas vezes até poder eventualmente ser prejudicial. Uhum. Por que razão é que esta suplementação cega, um bocado cega, porque uma pessoa que chega a uma prateleira de um supermercado e pega num suplemento ao calhas por estou a Claro. dormir mal, pega uma melatonina, estou cansada, este suplemento da AZ multivitamínico diz fadiga, cansaço, não sei o quê, vou levar isto. Porque é que isto pode acabar por ser mais prejudicial e ineficaz, do que às vezes estar quieto, não fazer nada? Uhum. Pois, isso é um problema que eu acho que devia começar a ser mais regulamentado, não é? Essa questão dos suplementos, porque isto nada é inócuo. Tudo o que nós colocamos no nosso organismo, principalmente suplementos, e ainda por cima existe fitoterapia aí disponível para toda a gente, e nada é inócuo. Nós temos que adaptar a cada pessoa o que é que faz sentido aquela pessoa fazer, o que é que não faz. E muitas vezes estes multivitamínicos. Primeiro, eu não acredito aqui num multivitamínico milagroso para ninguém, não é? Não existe nada que as pessoas se vão sentir super bem, cheias de energia. Não há, Claro. não existe isso, não há disso. E muitas às vezes existe até o efeito placebo que, pronto, que até pode fazer Sim. ali algum efeito. Mas o problema dos multivitamínicos é que lá está, tem tanta coisa ali misturada, a maioria das coisas, aquela pessoa específica não precisa daquilo tudo.
E depois, coisas que precisam, normalmente não têm na quantidade que aquela pessoa deveria tomar, não é? Por exemplo, estou aqui vamos dar aqui um exemplo, um multivitamínico assim cheio de coisas. Mais de metade podemos dizer que aquela pessoa não vai precisar. E o que precisa, por exemplo, uma B12, normalmente os multivitamínicos que têm doses baixíssimas de B12. Assim só um exemplo, ou seja, as pessoas estão ali a gastar dinheiro, às vezes, que é um princípio básico da medicina, que é nunca faças dano, não é? Ou seja, às vezes estão a fazer mais dano do que benefício, porque têm tanta coisa misturada ali nos suplementos que não são assim tão regulamentados. Isto não é regulamentado pelo IFARMED, é regulamentado pela indústria alimentar e muitas vezes tem substâncias ali nocivas para a saúde. Estamos ali, se as pessoas forem ler a composição, porque só olham para as vitaminas que têm, mas se forem ver a Sim, composição, aquilo muitas vezes até açúcar tem na composição. Só para nós sim. termos aqui e aqueles 10 todos, que são os conservantes, etc. Aquilo, pronto, nós nem Pois às sabemos vezes a bem o que é que pessoa aquilo está é a e ter estamos a uma tomar. alimentação equilibrada e a cortar os açúcares e a cortar os és, mais vale pôr o açúcar no bolinho e não tomar lá essas coisas, porque vocês aí têm um desafio, não é? É, porque mesmo na minha consulta não é qualquer marca que eu recomendo, as pessoas sabem, não é? Às vezes são um bocadinho mais caras, porque são mais limpas, no fundo eu vou ver o que é que existe na composição, vou ver o que é que eles colocam ali para conservar aquelas substâncias. E depois acho que até é um bocadinho perigoso algumas coisas serem de venda livre, por exemplo, eu nunca faço vitamina D sem avaliar PTH, sem avaliar cálcio, sem avaliar fósforo, porque elas funcionam como, num contexto, é um eixo que existe hormonal no nosso organismo. A PTH Sim. vai controlar muito ali o eixo fósforo-cálcio. E se nós estamos a dar doses excessivas de vitamina D, nós podemos estar a comprometer este eixo, que é muito sério, é perigoso para a saúde. Por isso é que às vezes houve casos de intoxicação por vitamina D. É possível haver, sim, claro. Se as pessoas não sabem quanto é que têm a PTH, se não avaliam isto constantemente, é possível, sim, haver uma intoxicação, como se costuma dizer, de vitamina D. Isto mais não é do que estarmos a dar uma substância que está a interferir num eixo que é tão importante no nosso organismo que nos pode levar ao hospital com sérios problemas. Portanto, e nós vemos aí vitaminas D de 10 mil unidades de venda livre que às vezes as pessoas tomam sem fazerem Exatamente. ideia, sem um controle apertado, não é, dos parâmetros. Isto é perigoso. A fitoterapia é a mesma coisa. A fitoterapia tem inúmeras interações com medicamentos. E as pessoas fazem porque dizem energia ou dormir bem, então tomam aquilo, mas nem sabem, mas se calhar estão a fazer um antidepressivo que tem uma contraindicação para fazer aquele composto, não é? E, e, Pois, e essa é isto outra acaba questão por das ser. interações medicamentosas, porque a pessoa, o médico receita os comprimidos e a pessoa vai à fitoterapia e aquilo, não sei, É, é sim, capaz de sim. ser perigoso. Existe casos também que é perigoso, que as pessoas têm que ter têm que ter acompanhamento e têm que ter cuidado com o que fazem, porque muitas vezes existe realmente, principalmente, eu lembrei-me aqui dos antidepressivos, que é a coisa mais séria que pode acontecer, que existe uma síndrome serotoninérgica, que é quase uma emergência médica, acho que até é considerada uma emergência médica, que pode ser predisposto por causa destas Claro. fitoterapias junto com medicação. Portanto, as pessoas têm que ter cuidado e não tomar qualquer coisa que lhes aparece, e mesmo os multivitamínicos, como eu já expliquei, têm os seus riscos, não é? Isto tem que ser tudo, Claro. tem que ser uma coisa tornada um bocadinho mais séria, eu acho, esta parte da suplementação. As pessoas têm que encarar assim. Já que não há regulamentação, as pessoas têm que ser responsáveis, no fundo. É. Sim, mas acaba por ser, lá está, enquanto não houver a regulamentação para esta questão da suplementação, que acredito que cá, pronto, cá na Europa já existem, inclusive há alguns suplementos de venda nos Estados Unidos que não deixam, os sites não deixam trazer para cá. Eu compro num site dos Estados Unidos que Uhum, há algumas coisas eles não está disponível para venda no seu país, coisas assim do género. uhum, Mas a verdade é que muitas das coisas e das doses que se vendem vai demorar a chegar a regulamentação. E muitas vezes as uhum, pessoas até acabam por ter, se calhar, outros sintomas que não estudam, não vão a profissionais, pronto, mais habilitados, porque andam a tapar ali como se fosse a pôr um penso rápido à espera que aquilo vá uhum, resolver. Aqui na questão da TPM, da mulher, particularmente, porque e eu tenho ouvido falar muito neste assunto e queria que a doutora também trouxesse aqui um bocadinho da sua experiência. Há aqui uma questão que é a tensão pré-menstrual.
mas fala-se muito na predominância estrogénica. Portanto, às vezes a mulher pode estar cansada, pode estar a tomar alguma coisa que acha que vai fazer ali muito bem ao seu cansaço, às suas Uhum, irritabilidades e etc. E pode estar a não conseguir perceber o que está de base. E obviamente que esta questão da predominância estrogénica eu imagino que tenha que ser bem estudada por médicos que já estejam um bocadinho atentos a estas coisas. E muitas mulheres vivem reféns desses sintomas de tensão pré-menstrual, mas pouco se fala assim mais abertamente entre as pessoas que isso é TPM, se calhar não é, se calhar é outra coisa, tens que ir estudar. uhum, O que é que estes conceitos podem ter a ver um com o outro e até que ponto é que os sintomas de tensão pré-menstrual podem estar normais e é de facto algo expectável, porque a mulher não está no seu melhor, na sua melhor performance nessa fase, mas o que é que são sintomas normais e em que momento é que a mulher deve de facto ver, não, chega e procurar uhum. ajuda ali para tratamento da sua parte hormonal? Eu adoro este tema, já assim à partida é algo que eu gosto muito e depois a Patrícia pronto, gosta também desta área da saúde, integrativa, então já tem assim conhecimento, mas a maioria das mulheres nunca ouviu falar de predominância estrogénica, nem sabe o que isto é, não é? Aliás, muitas mulheres nem sequer sabem quais são as nossas hormonas base femininas, não é? Sim. Às vezes eu estou ali a dar uma aula de fisiologia básica quase ali de secundário, porque isto é importante, nós temos que ter Claro. literacia em saúde também, começa por aqui. Pronto, então, predominância estrogénica, o nome também, as pessoas associam logo a excesso de estradiol, então eu produzo muito estrogênio, e às vezes não é bem isto. Porque nós temos basicamente duas hormonas base, não é femininas, que é a progesterona e o estrogênio. E elas têm que estar em equilíbrio. Se existe aqui algum desequilíbrio, normalmente déficit de progesterona e excesso de estradiol, isto de uma forma relativa, não é? Claro. Nós temos alguns sintomas associados que são típicos de TPM, etc. Mas existem outros que não são assim tão típicos, que as pessoas não associam assim tanto a TPM e acontecem ao longo do ciclo. Pronto, então, basicamente, porque é que existe este desequilíbrio? Vamos começar por aí. Acho que assim, a principal causa é mesmo o déficit de progesterona, porque vamos pensar, temos aqui um equilíbrio, estrogênio e progesterona. Se nós temos um déficit de progesterona, nós acabamos por ter uma dominância estrogénica relativa, isto é sempre relativo, é sempre um em relação ao outro. Pronto, então nós temos que procurar as causas. Porquê é que aquela mulher não está a produzir progesterona adequadamente? Isto vê-se nas análises, não é? Obviamente. Nós conseguimos até pela clínica perceber que existe uma dominância estrogénica, mas não conseguimos perceber se a progesterona está baixa, se não conseguimos adivinhar ali os parâmetros hormonais. Mas nas análises nós conseguimos entender isto. Às vezes a progesterona, na fase em que devias ter um pico de progesterona, tem uma progesterona super baixinha. Então porquê é que isto está a acontecer? Normalmente a causa é o cortisol, normalmente. Pronto, pode não ser, mas normalmente é aqui o culpado. Pode ser também uma síndrome do ovário poliquístico que compromete um bocadinho aqui este equilíbrio. Pronto, e depois existe o outro lado. Então, quando nós temos a progesterona bem, mas temos o estrogênio lá para cima, o que é que acontece? Porque é que nós temos o estrogênio lá para cima? Não é porque nós estamos a produzir muito estrogênio, na maioria dos casos. É porque não o estamos a conseguir eliminar, não o estamos a conseguir metabolizar. Pronto, e isto, nós basicamente temos duas vias de toxificação a nível do estrogênio, que é hepática e intestinal. Então, uma mulher obstipada vai ter mais tendência para ter isto, porque o estrogênio é eliminado nas fezes, por exemplo, não é? E então nós temos que investigar isto tudo. Lá está, isto é de uma forma muito integrada, tanto a clínica como as análises, as duas coisas juntas, não é só uma coisa. Claro. Agora, há fases da vida da mulher em que isto acaba por ser fisiológico, que não é para nós ficarmos muito alarmadas, a não ser que seja uma coisa mesmo importante e que comprometa ali ou seja, o ritmo de vida da pessoa, que é ali na puberdade, quando o nosso eixo hipotálamo e hipófise ovário está-se a regular, ainda está tudo ali a entrar, a regular-se no fundo, não é? Então nós estava quase que adormecida aquele eixo e começa a acordar devagarinho. Quando começa a acordar devagarinho não está a funcionar impecavelmente como se fosse uma mulher já de 30 anos, não. Claro. Demora, tem ali o seu tempo. Então existe ali uma fase em que realmente as meninas sentem muito TPM, têm ali muitas queixas associadas
à menstruação. Isto é típico, muitas vezes acontece, não é? Temos ali muitas meninas a sofrer aqui um bocadinho porque existe realmente, é fisiológico, esta dominância estrogénica. Mas no final, da vida reprodutiva também acontece, na perimenopausa, também é fisiológico nós termos aí sim uma diminuição da progesterona, e esta lá está, é uma causa fisiológica, que a progesterona é a primeira hormona que começa a declinar ali a partir dos 40 e poucos anos, mais ou menos, começa a diminuir, e temos ali uma fase de perimenopausa em que existe estes sintomas de dominância estrogénica. Isto acaba por ser fisiológico. Agora, nestas mulheres na perimenopausa, é fisiológico e vamos deixar a mulher ali anos a lidar com isto tudo? E que elas dizem, ai, parece que voltei à adolescência, parece que voltei à puberdade, e vamos deixar então as mulheres estarem a sofrer com isso. Não, que existem formas de contornar isto, não é? Agora, nós não podemos é normalizar estas questões, nós não podemos dizer que isto é normal, porque há mulheres a lidar com isto uma vida inteira. Ah, e o que é que se faz? Que se calhar vamos falar sobre isto a seguir, é dar pílulas, dar contraceptivos hormonais, não é? Que é uma coisa que acho que também devíamos falar. Exatamente, Pronto, exatamente. e Mas então lá acho está. que. As pílulas, é sempre. A doutora estava agora a falar sobre isso e eu estava-me aqui também um bocadinho a identificar, porque, e já tenho ouvido até na minha página alguns relatos também nesse sentido, porque de facto eu fui um desses casos que tive uma tensão pré-menstrual horrível, 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 a ponto da minha mãe não saber o que é que me fazia, levou-me a uma dermatologista. E eu Uhum, tinha as cólicas, eu sentava-me no chão, abraçava-me à barriga, estava ali a chorar, a minha mãe a cozinhar, eu a uhum, chorar no chão. Portanto, isto é uma rotina espetacular. Eu imagino, por acaso não tenho filhas, mas imagino que seja um género de rotina completamente assustadora. E o que é que a minha mãe fez? exato, E muito bem, com o conhecimento que tinha, levou-me a claro, uma, na altura, ginecologista. E o que é que ela fez? Exatamente. Ora, uma pílulazinha, portanto tomei a pílula, eu não tinha, tive muito tempo sem iniciar atividade sexual e já a tomar a a pílula e fazer, aquilo funcionou, foi uma maravilha. Portanto, mascarou os pois. sintomas, imagino que não tenha Uhum, tratado os sintomas, mas aquelas questões mais complexas que estavam ali a acontecer sistemicamente, eu não faço ideia o que é que tinha. Eu não faço ideia que problema é que poderia estar ali por trás, se poderia inclusive exatamente. ser o que estava a falar, essa adaptação do eixo, estar ali com aqueles Uhum, sintomas todos, porque ninguém me explicou a mim, nem à minha mãe, simplesmente nada disso. uhum, E depois já há outra questão, que é as meninas, portanto, terem muito acne, terem ali as borbulhinhas e a cara a ficar, pronto, uhum, não é muito agradável ter isso, e portanto, o que claro. realmente se faz não é ir ver o que é que está a acontecer de base, é pimba, toma lá uma pílula que isso vai ficar tudo bem. O que é que me tem a Exato. dizer a isto? Vamos, ao longo prazo, na saúde feminina, isto é bom. Eu já sei alguns impactos que teve em mim, mas se calhar vai-me dizer outros que eu vou ficar um bocadinho triste. Eu acho que, sobretudo, também não devemos normalizar aqui a dor, não é? E o desconforto, como referiu agora, dessas dores incapacitantes, acho que isso tem que ser investigado, não é? Em qualquer idade tem que ser investigado. Não é para deixar andar. E é uma coisa que eu, lá está, que não gosto nada, e cada vez que investigo mais sobre o assunto, acho que não faz de todo sentido, é entrarmos logo com um método hormonal, um método contraceptivo hormonal, muitas vezes. Isto é chamado método contraceptivo, mas muitas vezes nem sequer é com esse fim, como aconteceu Pois, consigo, não é com a finalidade de exatamente. haver ali uma contracepção, é para mascarar ali alguma coisa que está a chatear. Pronto. E isto até pode fazer sentido numa determinada fase da vida. Agora, tem é que ser investigado, temos é que perceber porque é que aquilo está a acontecer. Porque é que aquela adolescente que já, vamos pensar, vamos excluir ali a puberdade, ok? Quando começa, vamos excluir ali dos 11 aos 13, porque essa é realmente uma fase em que o eixo está ali muito desorganizado, ainda está tudo a colocar-se no lugar. Vamos ali mais para a adolescência, mais Claro. para o início da idade adulta. Há muitas mulheres a sofrer com isto, com acne, com TPM, com dores fortes, e isto nunca é investigado. A única solução que lhes é apresentado é uma contracepção hormonal. Mas isto tem que ser investigado previamente, porque muitas vezes as mulheres fazem a contracepção hormonal até quererem engravidar. Isto é típico, não é? Que já que estão na pílula, não é? Está confortável, vou-me deixar estar, quando eu quiser ter filhos, paro. E muitas vezes, quando param, acontece, olha como aconteceu a mim, que veio aquela crise de acne e eu descobri ali uma patologia. Eu não queria engravidar na altura, mas se eu quisesse, teria sido uma frustração, porque com certeza os meus ciclos não estavam regulares. Eu ia me deparar com uma dificuldade em engravidar certamente.
Claro. Pronto, eu por acaso não parei para engravidar, mas a maioria das pessoas para os métodos hormonais para engravidar. E quando param, é uma decepção, porque depois descobrem patologias, andam a tentar normalizar ali situações da vida delas que já podiam estar organizadas se soubessem disto mais cedo. Uma coisa é iniciar a pílula com consentimento. Eu estou a começar a pílula, quem diz a pílula diz outro método qualquer. Eu estou a começar aqui uma contracepção hormonal, mas eu sei que tenho esta patologia e sei que um dia que eu quero engravidar, eu vou ter que parar um bocadinho mais cedo para ajustar aqui a minha condição de saúde para depois me ser permitido avançar. Não é? Nós temos que ter este trabalho. Agora, quando as mulheres não fazem ideia, e acham que vai ser tudo muito fácil, quer deixar a pílula engravidar, apanham ali uma desilusão. Eu tenho muitos casos destes na minha consulta também. E eu acho que antes de dar, principalmente estamos aqui a falar de adolescentes, também é uma área um bocadinho Uhum. difícil e eu acho que é desafiante porque nós temos que cada vez mais cultivar o uso do preservativo na adolescência, porque isto não é só contracepção. Não é, desculpe, nós não estamos a falar só a nível de não engravidar, nós estamos a falar Sim, de proteger a nossa das saúde doenças sexualmente reprodutiva, transmissíveis. exatamente, que estão a aumentar. Ou seja, está-se a dar métodos hormonais e há uma desresponsabilização para o resto. O importante naquela idade é não engravidar, mas depois vem o resto, não é? Estão a Exatamente. aumentar as DSTs. Pronto, e isto também com consequências reprodutivas no futuro, não é? E o que eu noto é que, apesar de haver, e não sei se isto acontece com todas as crianças e com todas as crianças, porque eu na altura para mim era uma criança quando me foi passada uma Uhum, pílula, e não sei como é que está essa educação sexual nas escolas. Fala-se disso, eu ouço falar disso. O meu filhote está no quinto ano. Eu não, para já ainda não ouço, embora talvez seja um bocadinho precoce ou não, mas a verdade é que nós temos uma pílula receitada aos 14 ou 15 anos, já não me lembro quando é que comecei a tomar, e a pessoa cresce naquele sentimento de que estou protegida perante a uhum, gravidez, que nem sequer era esse o objetivo, como estava a falar, que realmente uhum, acontece, e depois chega-se a uma fase em que se quer engravidar, em que se quer engravidar, não, em que não se quer engravidar e está lá a pílula, mas se começa a ter relações sexuais e muitas vezes não há uma preocupação assim tão grande com a questão do preservativo, com a questão das doenças sexualmente uhum. transmissíveis, porque se calhar se nos falarem nas doenças sexualmente transmissíveis, se nos mostrarem umas fotos para nós ficarmos assim com a memória bastante refrescada do que é que a pílula não impede, se calhar as coisas seriam diferentes. Uhum. E não sei qual é a sua visão deste tema, mas realmente se calhar precisávamos de falar mais sobre estas coisas com os nossos jovens e adolescentes. Sim, também não sei, sinceramente, o que é que está a ser feito nas escolas, honestamente, em relação a isso, mas o que eu vejo muito é meninas a fazer a pílula desde os seus 14, 15 anos. Lá está, normalmente por questões acnes e TPMs e dores incapacitantes, etc. E nunca foi investigado o motivo, não é? Nunca se entendeu bem porquê. E existe sim quase uma desresponsabilização em relação às doenças. Elas nem pensam nisso. E isto eu tenho algumas jovens, assim, de 20 e tal de anos na minha consulta, e não é uma coisa sequer muito levantada, é mais a preocupação da gravidez, isto é óbvio, mas as doenças não é algo que eu veja muita preocupação. E a verdade é que também a infertilidade é algo que eu também gosto de explorar, é uma área que eu também me debruço. Existem às vezes casos em que existe uma DST, às vezes até são assintomáticas e que andam lá a fazer os seus estragos e a estragar ali o sistema reprodutor feminino. Pronto, não só nas mulheres, mas as mulheres, como Claro. pronto, são elas que geram vida, não é? E então acho que tem que haver uma responsabilização de ambos, não é só da mulher, mas do homem também para isto. Acho que é fundamental. Pronto, e aqui a pílula, eu não quero demonizar nenhum método hormonal, acho que todos Claro. podem fazer sentido em determinada fase da vida da mulher e de determinados contextos, etc. Pode fazer todo sentido. Eu estou a dizer que nós temos é que perceber quando usamos estes métodos para silenciar algum sintoma, porque é que aquele sintoma está a aparecer. Isto é que acho que é Claro. a ideia-chave que eu queria mesmo deixar aqui salientado, porque pronto, acho que isso não acontece e é uma coisa que acho que deveria acontecer. Doutora, depois temos aqui uma questão que, portanto, a nível também de longo prazo na saúde feminina, se calhar a pílula não é de todos
e nós, se lermos a bula da pílula, já temos ali uma ideia do que é que poderá causar, inclusivamente a questão do aumento da probabilidade da pessoa vir a ter uma depressão, ou assim, já há Uhum, alguns, portanto, estudos uhum, e coisas nesse sentido. Que tratamentos não, que métodos contraceptivos é que nós temos à nossa disposição no mercado, quer sejam hormonais, quer sejam não uhum, hormonais, que existem e que também na sua prática clínica, apresenta às suas pacientes? Porque uhum. existem muitos, mas só se fala na pílula porque realmente é o É, mais fácil, é o mais conveniente e é isto que temos, mas não pode, temos que mudar um bocadinho esta dinâmica, porque aqui a longo prazo a pílula realmente parece não ser o mais interessante de todos. pronto. Então, eu divido mesmo assim hormonais e não hormonais, métodos que são os hormonais nós podemos dividir entre os que são os que têm só progestinas e os que têm progestinas com estrogénios, com derivados de estrogénios. Pronto, dentro dos não hormonais, nós temos basicamente o preservativo, que já falamos um bocadinho, e temos o DIU de cobre. Pronto, que pouca gente conhece, na verdade. Pouca gente Pois ouviu eu falar do DIU de aproveito cobre. para. Falou no DIU de cobre. Não existe cá em Portugal cobre e prata? Aproveito para perguntar isso. Porque Quem eu me usei, dera. eu usei de cobre, eu usei DIU de cobre durante alguns anos, já há bastante tempo. Mas na altura foi-me prescrito por profissionais brasileiros e o que eles me queriam prescrever era o de cobre e prata, mas eu não Prata. encontrei cá. Não existe, pois Sim, não. na minha formação, na minha pós-graduação, eles utilizam imenso, até já há dias de prata, mas aqui em Portugal não, só temos dias de cobre, que realmente há ginecologistas e eu até consigo perceber o lado deles que não concordam muito com este método, porque pode dar ali alguns efeitos um bocadinho chatos, que aquilo acaba por provocar alguma inflamação local e há mulheres que têm hemorragias grandes, pronto, e descontroladas, etc., e que não toleram o método e depois acabam por tirar. Enquanto que o DIU de prata, nesse sentido, acaba por ter outro tipo de resposta, não é? Portanto, adorava que houvesse, porque acho que a receptividade também para as pessoas que os utilizam ia ser melhor. Mas pronto, neste momento é o de cobre que há, e o preservativo. Estes são, assim, os preservativos. Também existe o preservativo feminino, mas não é tão utilizado. E depois, nos hormonais, que acho que a maioria das pessoas já conhece mais, acho que são os mais utilizados, não é? Que são as pílulas, os implantes, o anel vaginal, o DIU hormonal, que é o Mirena, mais conhecido, mas existem outras marcas também. Agora até já existem opções para monolíparas, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, porque antes associava-se muito o DIU hormonal a mulheres só depois de ter filhos. Agora já existem opções com menos carga hormonal para mulheres que nunca tiveram filhos, por exemplo. Pronto, existe assim uma panóplia de métodos e eu, na minha consulta, tenho mulheres a fazer tudo, não é? Tenho desde métodos não hormonais a métodos hormonais e dentro dos hormonais acho que só implante é que poucas, acho que não tenho ninguém, mas de resto tenho tudo. Porque eu acho que depende muito depois de mulher para mulher. Agora, eu também gosto de fazer sempre um aconselhamento no melhor método. Se uma mulher perto dos 50 anos me apresenta com uma pílula combinada, que não é assim tão estranho acontecer, acontece imenso, eu tenho que informar que aquilo não é o melhor método para ela naquela fase de vida, principalmente se quer fazer uma modulação hormonal e uma investigação, não é? Acho que são coisas completamente incompatíveis, mas vai depender um bocadinho do objetivo daquela pessoa. Normalmente procuram para haver, lá está, esta modulação hormonal, para haver aqui um equilíbrio hormonal, porque estão na perimenopausa, mas se estão a fazer pílula, isto inviabiliza qualquer Pois. investigação, qualquer ação, não é? Portanto, isto também é tudo conversado em consulta e mesmo os métodos, eu até posso dizer, olha, para si ou para ti, se for uma menina, acho que este método não é tão indicado para ti, tens este, e as mulheres às vezes, mesmo assim, preferem fazer aquele, mas elas têm que estar informadas dos riscos, Claro. porque os métodos hormonais são medicamentos, e eu acho que isto também é uma coisa que as pessoas têm que Perceber. perceber. Claro. São medicamentos com riscos, lá está, como estava a dizer, que tem uma bula e infindável ali de efeitos que são reais, que acontecem, que existem riscos associados e as pessoas têm que, é quase como consentir que estão dispostas a estar sujeitas àquele risco, não é? Mas Claro. elas têm que saber E a que doutora existe não tem isso. nenhumas teimosas que queiram fazer métodos, portanto, naturais, digamos assim. Tem algumas pacientes que fazem. Naturais como?
Aqueles métodos, eu vou partilhar aqui um bocadinho da minha experiência, não sendo isto, obviamente, para ninguém copiar lá em casa, porque lá está, eu estou ciente das consequências, não é? Ok. Portanto, eu tive uma consulta com uma ginecologista também da área funcional, tudo através de Uhum, online, porque há uns anos eu não conhecia ninguém aqui em Portugal que o fizesse, agora, se precisar, já conheço. E na altura ela fez-me ali umas consultas, indicou-me para colocar então portanto, o DIU de cobre e prata, eu não encontrei cá, acabei por me decidir a não colocar nada e fazer o método natural. Que é, portanto, com aquelas aplicações, com a medição da temperatura, com as ah, tabelinhas, sim. com uma série de coisas combinadas para a Uhum, coisa não correr mal. A verdade é que, mesmo a própria médica, sendo já de uma área assim que está aberta, me disse: atenção, que isso pode correr bem, pode correr mal. Lavou dali as uhum, suas mãos, lá está, fez o que a doutora está a falar. A claro. pessoa precisa de. Vocês apresentam os vossos, portanto, o que vocês Uhum, acham, e depois a pessoa tem que decidir. Na altura eu acabei por me aventurar e confesso que já estou há 2 anos assim, mas lá está. Eu tenho filhos e sempre partindo do princípio que se eu engravidar é responsabilidade minha, e isto uhum, foi uhum, conversado comigo e com a médica, obviamente, e talvez até faça disso porque eu sei que há pessoas que se dedicam a ensinar o método natural e para muitas pessoas corre muito bem, uhum, para outras há assim umas surpresas. Não tem uhum. ninguém a fazer umas brincadeiras destas dos métodos naturais no seu Umas brincadeiras. consultório. Por acaso, neste momento tenho, assim, ou seja, estritamente método natural sem haver aqui um método barreira por trás, não tenho. Mas tenho algumas pacientes a fazer a medição da temperatura, a avaliar o muco cervical. Eu própria faço isso comigo, porque acho que isto também é uma ferramenta de autoconhecimento Sim, poderosíssima, não é? sim, Acho que sim. nós, quando começamos a estar atentos ao nosso corpo, a perceber o nosso ciclo, a perceber o que é que acontece, isto até nos dá ali ferramentas, mesmo a temperatura dá-nos ferramentas para perceber como é que está o nosso equilíbrio hormonal. E o muco, se existe variabilidade ao longo do ciclo, são coisas que eu falo com mulheres em idade fértil na consulta também, quando não estão a fazer métodos hormonais, obviamente, e tem algumas a fazer assim. As que querem engravidar até utilizam precisamente estes métodos que estamos aqui a falar para aumentar as chances de uma gravidez. Portanto, Exatamente. sim, isso também acontece e tenho. Agora, lá está, isto é tudo uma questão de responsabilidade porque Exatamente. existem alguns métodos que até são certificados e que são utilizados nos países nórdicos como sendo quase equiparados a métodos destes que estamos aqui a falar, que são eficazes, mas é preciso uma dedicação diária apertada. Exatamente. É preciso estarmos atentas e perceber aquelas janelinhas, Exatamente. não é? Exatamente. Nós percebermos que se não podemos ter relações sexuais protegidas naquele período, não podemos, não é arriscar, Exatamente. não é? Portanto, acho que isto não é que seja ineficaz, eu acho é que é um bocadinho difícil pôr em prática, estritamente, ou seja, nós temos sempre o preservativo, não é? Para utilizar quando é necessário. Agora, utilizar aqueles métodos estritamente pode tirar um bocadinho a magia também da espontaneidade do casal, não é? Sim, às Então, vezes o que acontece lá está é que quem usa métodos naturais tem que ter. Não há métodos que não tenham vantagens e desvantagens. Acho que todos eles exatamente, têm os seus prós e os seus contras. Agora as pessoas têm é que aprender a viver com eles de forma a que eles não exatamente. choquem com a sua rotina, não é? Agora, olha, vamos fazer um método natural e estamos aqui todos, olá, é do sabor do vento, porque depois não dá para ser assim, porque senão fazemos como antigamente, que a contraceção era estarem grávidas e terem Exatamente, é. filhos. E acho que hoje em dia, com o nosso conhecimento, acho que nem se põe andarmos a deixar a nossa fertilidade, Ah, sim, sim, sim. ao sabor do vento, não é? Acho que Sim, nós sim. temos conhecimento para conseguirmos controlar quando é que queremos engravidar, quando é que não queremos. Isso também faz parte Exatamente. da evolução, não é? Da nossa espécie. E acho que isso é uma coisa ótima para nós enquanto mulheres, principalmente mulheres, porque somos nós, infelizmente ou felizmente, que temos essa responsabilidade mais acrescida. Mas os métodos hormonais naturais podem ser excelentes, estou a dizer métodos contraceptivos, mas até podem não ser contraceptivos, até podem ser utilizados para potenciar aqui Uma uma. estratégia para engravidar mais Exatamente, facilmente. exatamente. Portanto, são estratégias que eu utilizo na minha consulta, sim. Agora, ou fazem aquela certificação, por exemplo, o Sensiplan, que é um programa que as mulheres podem fazer para estarem autónomas e utilizarem aquilo e seguirem à risquinha, ou são muito responsáveis e fazem isso, ou então
utilizam o método barreira, sabem, se conhecerem a sua janela fértil, etc., sabem quando é que podem arriscar mais um bocadinho, ainda Claro. assim, eu não aconselho. Exatamente, Aconselho sempre. exatamente. Isto agora foi um disclaimer, a gente eu não estou aqui a dar conselho nenhum para o fazerem, porque eu Claro. estou ciente dos meus riscos e assumo as minhas gravidezes, portanto, quem ouvir o podcast e for fazer métodos naturais, eu não vou assumir a gravidez nem dar pensão de alimentos a ninguém, porque de facto, depois cada um tem que aceitar os riscos e as consequências e as responsabilidades do método que elege para a Exatamente. sua vida. Mas é uma Portanto, área também, agora, Patrícia, que eu acho que também pode ser promissora aqui em Portugal, porque nos países nórdicos já se começa a utilizar muito estes métodos naturais. Lá claro. está, as mulheres têm é que perceber, eh, lá está, tem que haver uma dedicação diária, mas como a Patrícia sabe, também não é um bicho de sete cabeças, não é assim uma Não. coisa, Eu, não é. eu adiei começar por parecer complicado e gostava ainda de me aprofundar mais no tema, porque é possível ser mais flexível do que o que eu sou neste momento, mas tendo mais Uhum. autoconhecimento sobre o tema, não é? E Sim, portanto sim, é uma questão de pesquisar. E eu é, sei que já há cá pessoas em Portugal a darem formação nisso, já com sim. algum arcabouço nessas questões. E até se me sugerir alguém para trazer cá para o podcast para falar sobre o tema, eu agradeço, porque Uhum. realmente acho que é um tema interessante e que obriga, obviamente, as mulheres a autoconhecerem-se e não só tomarem comprimido como a pílula e tudo certo. Até porque Doutora, o ciclo menstrual é um sinal vital, não é? sim, sim. Felizmente, quando parei de tomar a pílula, os meus ciclos continuaram como se eu não tivesse pílula. Bem, O que me fazia boa. acreditar que a pílula era inócua e que não fazia nada porque eu funcionava da mesma maneira. Mas o que Uhum. eu tenho bebido de relatos de outras pessoas não é isso. É que a maioria delas, parando a pílula, aquilo dá ali um trambolhão de dias, É. de meses, enfim, durante uns tempos aquilo demora a Uhum. Sim, regular-se. sim, sim. E, É. portanto, todos somos diferentes, daí, pronto, ser importante ter este tipo de conversas e as mulheres também perceberem que não estão sozinhas, quer para um lado mais esquisito, quer para Uhum. o outro em que tudo fica regulado de forma rápida, que eu acredito que metabolicamente e sistemicamente não seja bem assim, mas se não fosse isso eu também não, se calhar não tinha uma doença autoimune, mas pronto. Doutora, agora sim um conselho seu, queria que desse aqui um conselho à malta, não ouçam o meu conselho de métodos naturais sem realmente estudar sobre estas questões. Ahm, Queria que desse aqui um conselho a quem nos ouve e talvez também um livro que nos possa recomendar dentro até dos assuntos que estamos a falar ou outros. Olha, o conselho eu acho que é mais fácil porque é uma coisa que eu pratico cada vez mais no meu dia a dia, que é não esperem pelo dia da manhã para cuidar da saúde, não é? Nós às vezes esperamos para envelhecer, ou por X tempo, ou no ano X, ou para o ano, ou quando for ano novo, eu vou cuidar de mim, mas não esperem por isso, porque a saúde do nosso futuro constrói-se naquilo que nós estamos a fazer hoje. Portanto, e é este o conselho que eu tenho para transmitir. Cuidem de vocês, alimentem-se bem, façam um exercício físico, cuidem da vossa saúde mental hoje, não é? Tenham a idade que tiverem, porque depois vão colher frutos no futuro, sem dúvida. Não Claro. esperem pelo dia da manhã para isso. Pronto, depois aqui o livro, é um bocadinho difícil, porque eu gosto muito de ler, mas às vezes coisas que não têm nada a ver com medicina. Assim, do que nós estivemos a falar hoje, eu acho que uma autora muito especial e acho que quem está ali naquela idade da perimenopausa, acho que devia debruçar-se aqui sobre esta autora, que é os livros da Lida Mosconi, não sei se conhece, ela Não, fala, mas é uma também vou ver porque eu neurocientista. estou a precisar dessas informações Pronto. todas. Ela estuda ali o cérebro da mulher na perimenopausa, é muito interessante, na perimenopausa, na menopausa, e acho que para quem está assim, ali na franja entre os 40 e os 50, acho que os livros são fáceis de ler, são assim, têm assim conhecimento muito interessante, e pronto, acho que é essa a recomendação que eu faria, assim, mais de saúde. O último livro que eu li, que não tem tanto a ver com isto, com estas áreas, mas é outras áreas que eu gosto, chama-se Quando Nietzsche Chorou, que fala sobre a patologia psiquiátrica, a psicanálise, psicossomática, que também é outra área que eu adoro ler, adoro investigar e aparece na consulta de tanta.
tanta Mas somatização. se calhar tem Uh, mais a ver com medicina do que o que nós pensamos. Se Nós calhar, tendemos a pronto, separar tudo e se calhar pois é é, uma ótima indicação porque vai muito em contra ao que estivemos também a falar a outra parte. também é. Fala, sim, porque realmente ele tem assim livros de psicanálise, psicossomática muito interessantes, muito giro, e para quem gosta destas áreas, acho que são leituras assim interessantes também. Fico sempre com o repertório porque cada vez que eu faço o podcast houve ali duas ou três convidadas que referiram o mesmo livro e eu já comprei para ler, mas cada vez que vão adicionando um livro eu vou tentando comprar todos para ler porque acho também gosto muito de ler e acho que nestes livros nós vamos sempre trazendo insights muitas vezes para Uhum. nós, tanto utilizador comum destas plataformas que são mais às vezes até as redes sociais que nos ajudam a perceber mais sobre a nossa saúde e aumentar o nosso autoconhecimento, muitas vezes esses livros trazem Sim, informações sim, mais fidedignas e boas para complementar o que nós vamos exatamente. aprendendo. Enriquece-nos muito, é verdade. Não só do ponto de Exatamente. vista pessoal, mas depois também da forma como nós nos apresentamos às pessoas, não é? Porque isto tudo também nos Sim, e da molda. forma como gerimos as nossas relações, que tão importante Sim, é sem também dúvida. para o nosso desempenho mental, para o nosso foco, para tudo, porque depois reflete-se em Claro. todas as áreas da nossa vida. Onde é que a podem encontrar para consulta presencial, ou online? Pode dizer as duas, porque assim, quem estiver perto de si aproveita. Quem não Uhum. estiver, felizmente online já se consegue fazer Sim. praticamente tudo. Vocês passam os exames e depois já muitas vezes não precisam de estar às vezes frente a frente com o paciente e, portanto, deixar-nos essas indicações e também as suas redes sociais para que possam acompanhar o seu trabalho. Eu arrisco-me a dizer que neste momento tenho 50% pacientes presenciais e 50% online. Até tenho pessoas, e tenho muita gente de Luanda, tenho pessoas assim de todos os, até assim fora de Portugal. Portanto, tenho gente portuguesa, mas imigrada, não é? Ou seja, esta vantagem do online Do é online. espetacular. Portanto, sim, no online tenho assim gente. É muito engraçado também ver assim culturas diferentes e tudo, acho que é giro. Pronto, então, eu sou de Braga, portanto, eu faço consultas em Braga, num consultório. Neste momento, não estou a abrir primeiras consultas porque vem aí alguém novo, não é? A agenda está Desafio. fechada temporariamente, mas no final do ano vou retomar, em princípio, aqui em Braga e mesmo as consultas online também, ali lá para outubro, novembro. Pronto, para marcar as consultas. O ideal é, eu tenho um WhatsApp diretamente, que conseguem aceder no link do meu Instagram, que é DRA Lia Carvalhal, doutor DRA Lia Carvalhal, conseguem ir lá. Agora também vou começar a fazer uma newsletter, já está tudo preparado para iniciar. Também quem tiver interesse em subscrever, uh, acho que vou partilhando assim coisas que vamos falando aqui, Patrícia, porque às vezes a medicina também é um bocadinho filosófica, não é? Também traz assim temas que nos põem a pensar, que nos permitem abrir um bocadinho a mente e questionar. Então acho que a newsletter vai servir um bocadinho para isso, para irmos Claro. falando assim abertamente algumas coisas que às vezes nas redes sociais não é tão fácil, é mais expositivo, acho que a newsletter é assim mais pessoal, portanto, quem quiser depois É, também. eu acho sim, porque as redes sociais estão para conteúdos muito rápidos, conteúdos que as pessoas procuram não para estudar e para aprender, mas mais para entretenimento. Estas newsletters, estes blogs, estas coisas mais pessoais, eu acho bastante importantes, para vocês poderem às vezes falar um bocadinho mais do que se calhar falam no vosso dia a dia no Instagram, mas muitas pessoas com a rapidez nem acabam por não usufruir Pronto, para marcar as consultas, como eu estava a dizer, é lá no diretamente no no WhatsApp. Instagram. Doutora, muito Claro. obrigada mais uma vez. Obrigada, Patrícia, gostei muito. E até uma Obrigada. próxima, eu também. Até uma próxima. Obrigada. Até.